Na aula de hoje, nós vamos ver estatísticas descritivas, o nosso segundo capítulo. Então, nessa aula, nós vamos começar a falar sobre esse capítulo, vamos falar do tema básico desse capítulo, depois falaremos de outras partes desse capítulo em outras aulas. É coleta, organização e apresentação de dados. A parte da estatística que lida com organização, resumo e apresentação de dados, como nós vimos no capítulo anterior, é a estatística descritiva. Esses dados, que nós vamos utilizar para fazer a estatística descritiva, eles podem ser provenientes tanto de populações finitas ou de uma amostra aleatória retirada de uma população qualquer. A caracterização e apresentação de dados de uma forma resumida e elucidativa são referidos por Tukey como análise exploratória de dados. Então, Tukey, em 1977, foi um dos principais autores que estudaram essa parte descritiva da estatística, e ele tem um famoso livro que é a Análise Exploratória de Dados. Essas técnicas visam, dentre outros objetivos, a detecção de padrões de interesse nos dados e na sua representação. Então, nós vamos fazer algumas análises, apresentar alguns resultados para tentar detectar alguns padrões para caracterizar a população de onde aquela amostra foi retirada. E com isso, nós teremos uma descrição, uma radiografia do que acontece com a população. A forma de tratar os dados de uma investigação científica nessa fase exploratória depende da natureza dos dados. Se esses dados são qualitativos, sejam eles nominais ou ordinais, lembrando que dados qualitativos, qualidade, pode ser nominais quando temos, por exemplo, cores, que não faz sentido nenhum colocar ordem. Azul, verde, preto, castanho, para cor de olhos de pessoas. Ou ordinais, pequeno, médio e grande. Por exemplo, quando estamos referindo a alturas de pessoas, mas não numa escala numérica de valores, mas sim em uma escala qualitativa. Mas que dá para estabelecer ordem. O pequeno é menor que o médio, que por sua vez é menor que o grande. E os dados quantitativos, se os dados forem quantitativos, a abordagem para fazer a estatística descritiva é diferente. Sejam eles discretos, quando eles são provenientes de contagem, aí nesse caso é bem parecido com o que se faz com dados qualitativos, ou contínuos, que aí tem uma abordagem toda especial para esse tratamento dos dados para fazer estatística descritiva. E nós vamos discriminar esses dois casos na sequência. A apresentação dos dados ela pode ser feita por tabelas, então nós podemos usar tabelas, resumos dos nossos dados, gráficos e medidas descritivas, tanto de posição quanto de dispersão, e ainda medidas descritivas da natureza da distribuição. E com os gráficos a gente pode também determinar essa natureza da distribuição, além das medidas descritivas de posição. Então nós vamos ver nesse capítulo, numa primeira parte, como resumir os dados em tabelas e gráficos, e numa segunda parte, em outras aulas, precisaremos de 3 aulas, medidas descritivas de posição, medidas descritivas de dispersão e medidas descritivas da distribuição, da natureza da distribuição de frequência. Então, o primeiro tópico da primeira sessão desse capítulo é coleta, organização e apresentação de dados, que é a única sessão dessa aula de hoje. As mensurações na população, na amostra, elas possuem uma característica fundamental que eu havia falado na aula passada, que é a sua variabilidade, a sua variação. Se não existisse variação, se todas as coisas fossem iguais, não existiria estatística, não haveria necessidade de fazer estudo estatístico, porque tudo seria igual. Mas também o mundo seria muito monótono, haja vista que não teria variabilidade em nada. E isso não existe, então a variação está presente na maioria dos fenômenos que a gente estuda e, portanto, a gente precisa fazer mensurações e precisa caracterizar um padrão, determinar padrões de comportamento, de resultados, para a gente entender aquele fenômeno. Essas mensurações, elas, como eu disse na aula passada, elas são chamadas de variáveis aleatórias. Então, a gente faz mensurações de variáveis específicas, variáveis aleatórias, porque elas são tomadas, os seus resultados são aleatórios, são produzidos de forma aleatória.
que são representadas geralmente pelas letras do final do alfabeto, maiúsculos X, Y, W, Z. Os valores das variáveis aleatórias, como eu disse na aula passada também, são as realizações dessas quantidades, dessas variáveis aleatórias. Elas serão representadas, quando a gente quiser mencionar um valor do X, a gente vai representar pela letra minúscula X. Então, numa forma genérica, o valor X, sem especificar numericamente quanto que ele é. Mas simplesmente falar, o X é o valor da variável aleatória X. Y é o valor da variável aleatória Y. W é o valor da variável aleatória W. E Z é o valor da variável aleatória Z. Então, as variáveis aleatórias são representadas por letras em geral do final do alfabeto, maiúsculas, e os valores, as realizações das variáveis aleatórias por letras minúsculas, quando a gente quer, na forma, né, de texto, representar um valor específico. Então, o valor de X é X, sem mencionar quanto que ele é. E como que eu posso explicar melhor isso para vocês? O que seria uma variável aleatória e o que seria os valores das variáveis aleatórias? A variável aleatória, se a gente comparar com uma fábrica, a variável aleatória é a fábrica em si. Ela vai produzir produtos. E os produtos da variável aleatória são seus valores. Por exemplo, a variável aleatória altura de pessoas, X. Se X é a altura de pessoas, ela produz valores que são alturas de pessoas, vamos supor adultas. Então, os valores da variável aleatória, representados por X, são valores de alturas dos indivíduos. E a fábrica é a altura. Então, a altura representa a fábrica que vai produzir valorzinhos de alturas. 1,70, 1,80, 1,90, 1,64, 1,73. Esses valores são representados por letras minúsculas e são os produtos dessas fábricas. Então, altura, X, é uma fábrica. Y, uma variável aleatória, uma fábrica. W, uma fábrica. Então, a variável aleatória é fábrica de produtos, que são os valores, as realizações dessa fábrica. Os valores, os produtos que essa fábrica produz. Então, a gente chama de variáveis aleatórias essas quantidades e os seus valores representados por letras minúsculas, correspondente às letras que nós estamos denotando as variáveis aleatórias. As representações descritivas de tais dados dependem da natureza, como eu havia dito, se a variável é qualitativa ou quantitativa, e dentro das qualitativas, nominal ou ordinal, e das quantitativas, se elas são discretas ou contínuas. A partir da coleta dos dados, nós temos as seguintes nomenclaturas para cada etapa. Então, vamos lá. Quando coletamos os dados, nós temos inicialmente o que nós denotamos por dados brutos, chamamos de dados brutos, que são os dados coletados sem que haja nenhum tipo de tratamento, ou seja, nenhuma ordenação, nada a ser arranjado. Do jeito que a gente anotou na nossa planilhazinha, é o que nós denominamos de dados brutos, sem qualquer tipo de arranjo sistemático desses dados. Exemplo, então, uma geração genética denominada F2, que é o cruzamento de duas, você cruza duas linhagens, tem a geração chamada geração filial 1, F1. Ao intercruzar os indivíduos dessa geração, se for plantas, em alguns tipos de plantas, se você autofecundar, você, como é o caso aqui das ervilhas, você obtém a geração filial F2, que são os filhos das plantas F1, ou por autofecundação, se for planta, né? Se for animal tem que ser intercruzamento, e algumas plantas também tem que ser intercruzamento, porque elas não autofecundam. É chamada geração filial 2, F2, que é o resultado do cruzamento de plantas F1, que são plantas provenientes do cruzamento de duas linhagens. Então, nós temos uma geração F2 de ervilhas. O genitor feminino apresentava sementes amarelas e lisas. A de amarela e L de lisa, que nós vamos representar aqui embaixo. E o genitor masculino, sementes verdes, V de verdes e R de rugosas. Veja que nós temos duas variáveis. A cor das sementes amarelas e verdes são seus valores, e a outra variável que é a textura das variáveis, que podem ser nas sementes, né? Que são lisas, que podem ser lisas ou rugosas.
Então, nós temos as siglas AL, AR, VL, VR, que significando plantas com sementes amarelas ou verdes, a primeira letra, o A de amarelo, o V de verde, e a segunda letra é lisas ou rugosas, o L de lisas e o R de rugosas. Então, amarelo lisa, amarelo rugosa, verde lisa e verde rugosa. Esse exemplo é um caso típico de dados qualitativos nominais de duas variáveis, cor e textura. Então, duas fábricas produzindo os produtos. Os produtos podem ser as sementes são amarelas ou lisas e o da outra variável, verdes e rugosas. Então, aqui nós temos uma combinação, quando a gente junta duas letrinhas, a combinação do resultado de duas variáveis aleatórias, cor e textura das sementes. Em 14 plantas de uma geração F2 do cruzamento de ervilhas de duas linhagens, uma linhagem AL com outra VR, verde rugosa e uma amarela lisa. E os resultados, sem nenhuma ordenação, estão aqui, AL, VL, volta o AL de novo, AR, dos 14 valores, até essa última planta aqui, que tem, que a gente fala em plantas, em genética, amarelo liso. Um segundo exemplo de dados brutos são os dados para dados quantitativos contínuos referente a uma amostra de 20 plantas de uma geração F2 originária do cruzamento das cultivares Flor de Maio e Carioca. Novamente uma geração F2, agora do cruzamento de feijão. Duas linhagens de feijão, uma chamada Flor de Maio e outra Carioca, foram intercruzadas, produziu a geração F1, a F1 foi autofecundada. Isso é natural em feijão, que tem um fenômeno chamado cleistogamia, em que antes da flor abrir, a semente, a flor já está autofecundada e vai formar uma semente por autofecundação. Então, o feijão naturalmente, pelo fenômeno de cleistogamia, se autofecunda. Então, esses dados referem-se à produção de grãos em gramas por planta e estão apresentados nessa tabela 2. Então, aqui os dados brutos da produção de grãos numa geração F2 do cruzamento das cultivares Flor de Maio, das linhagens Flor de Maio e Carioca. Então, essa planta produziu 3,65, em qualquer sentido que eu olhar na tabela que não importa, para baixo ou na mesma linha, os valores não estão ordenados. 5,67 essa segunda, 13,19 essa aqui, 12,13 gramas produziu essa, até essa última aqui que produziu 8,21 gramas. Então, se nós tivéssemos, em vez de 20 plantas, 2.000 plantas, ficaria muito difícil ver qualquer padrão de resultados aqui. Mesmo com 20 apenas, é difícil identificar algum padrão aqui. Então, esses são os dados brutos. Então, estamos falando do tipo de dado quando a gente coleta. Então, eles podem ser qualitativos, né? Nesse caso aqui são qualitativos nominais, perdão. E aqui quantitativos contínuos, que são dados numa escala real, medidos por um aparelho, né? Aqui numa balança. E esse outro exemplo refere-se a dados quantitativos, agora discretos, resultantes da contagem de ovos danificados em um carregamento. Então, no mercado municipal de Lavras, ao chegar um carregamento de ovos de uma cidade distante, para São Paulo, os lojistas fizeram uma amostragem e inspecionaram 30 dúzias do carregamento total. Então, pegaram 30 embalagens e avaliaram o número de ovos danificados em cada uma dessas embalagens. E continha uma dúzia. Os resultados do número de ovos danificados em cada dúzia, embalagem, a dúzia ou a embalagem se confundem, né? Estão apresentados nessa tabela aqui. Então, nessa embalagem aqui não teve nenhum, na segunda embalagem houve 3 ovos danificados, na terceira 2, na quarta 1, na outra, na quinta 2, nessa aqui nenhum, nessa nenhum, e assim por diante até na última embalagem aqui, na 30ª embalagem, não tinha nenhum. Essa representação, dados brutos, ela é pouco informativa. A gente coletou os dados desse jeito. Imagina se em vez de 30 nós tivéssemos 300 embalagens. Ficaria bem mais difícil. Se com 30 já é difícil observar padrões, com 300 ou 3.000, muito mais difícil. Então a nossa amostra, lembrando que a amostra é um subconjunto da população, a nossa população nesse caso seria o caminhão, o carregamento completo,
e as 30 dúzias, as 30 embalagens que foram avaliadas seria a nossa amostragem, a nossa amostra retirada desse caminhão por um processo de amostragem que nós vamos estudar posteriormente. Essa representação, dados brutos, é pouco elaborada. O que nós podemos fazer então? Nós podemos elaborar os nossos dados. Então, nós teríamos o que nós chamamos de dados elaborados. O que é esse processo de elaboração? É um simples ordenamento. Se nós ordenarmos os dados ou em sequência crescente, que é o mais comum, ou decrescente, ou de forma alfabética, tá? Quanto às suas categorias, às vezes nós precisamos agrupar em categorias ou atributos que eles possuem, dependendo da natureza dos dados, que chama de dados elaborados. Algum tipo de ordenação já gera os dados elaborados. Então, aqui nós temos a tabela dos dados elaborados das sementes, das duas características da semente, das duas variáveis, cor e textura, amarelo e verde para cor, lisa e rugosa para textura, das 14 plantas da geração F2 do cruzamento de duas linhagens de ervilha. Então, nós temos o AL, veja, está ordenado na linha que eu ordenei aqui. Depois de terminado o AL, amarelo liso, viria o AR. Então, nós temos três plantas com AR, amarelo e rugosa. Depois vieram as verdes lisas, 3 plantas, e uma verde rugosa. E amarelo liso são 7 plantas. Então, já dá uma pequena melhorada, mas não muito. Não é o ideal ainda esse tipo de representação. Imagina se nós tivéssemos um número gigantesco de plantas ao invés de 14 plantas. Se nós tivéssemos 1.400 plantas. Ficaria difícil ainda de ver. Isso aqui numa tabelinha como essa. Seria uma tabela gigante, né? Nos dados do feijoeiro, nós ordenamos, então nós temos os dados elaborados para produção em gramas por planta, das 20 plantas geração F2 do cruzamento Flor de Maio com Carioca. Então, ordenei nas colunas, 1,38, 3,65, a de menor peso foi 1,38 gramas que ela produziu, 3,65, 3,78, 3,87, 4,14, 4,54 e assim por diante até 24,57. De imediato, a gente vê que a menor produtividade foi 1,38 gramas e a maior produtividade foi 24,57 gramas. Então, nossas cultivares, ela tem uma variação na produtividade, as nossas linhagens F2, as nossas plantas F2, entre 1,38 gramas e 24,57 gramas por planta. Entre 1,38 e 24,57. Então, a gente consegue ver a variação, a amplitude de variação dos nossos dados, o mínimo e o máximo, mais facilmente. E em relação ao terceiro tipo de dados que nós estamos exemplificando, que são os ovos danificados por embalagem, por dúzia, nós temos a tabela 6 com os dados elaborados para esse tipo de dados. Então, nós temos um monte de zeros aqui, depois vem as embalagens que tinham apenas um ovo quebrado, depois 2 ovos quebrados, 3 ovos, 4 ovos e 5 ovos. Então, a grande maioria a gente já percebe que são as plantas ou com zero, ou as embalagens, desculpa, as embalagens ou com zero ou com um ovo danificado, né? E poucas embalagens com um número maior ou igual a 2 ovos danificados por embalagem. Essa representação melhora em relação à anterior. A gente pode fazer isso numa planilha, né? Jogar numa planilha, ordenar para facilitar a disposição disso como resultado final. Mas essa representação de dados elaborados, ela melhora, mas não é completa. Então, nós precisamos avançar nesse processo de organização dos nossos dados. Então, uma terceira etapa é a possibilidade, né, e a necessidade, se a gente quiser ter uma descrição, uma caracterização boa da população, da qual nós estamos trabalhando com aquela amostra. Em geral, nossos dados que estão submetidos aí são resultados da nossa amostra, do nosso subconjunto de valores retirados do conjunto universo, que a gente chamou de população na aula anterior. Então, nós temos essa necessidade de resumir mais para caracterizar essa população através desses dados amostrais, sem perda de muita informação.
Então, para isso, nós prosseguimos nossa análise descritiva. Mas isso depende da natureza dos dados. Os dados qualitativos nominais e os quantitativos discretos, eles são parecidos, né, na forma de organizá-los. Eles podem ser resumidos agrupando suas categorias e apresentando os resultados obtidos em tabelas ou gráficos. Então, a gente vai agrupar as suas classes, as suas categorias e contar quantos dados em cada categoria nós temos. Então, no caso das sementes de ervilha, tabela 7, está aqui, ela vai, ela vai representar esse agrupamento. Então, nós agrupamos nas classes fenotípicas, né? É o fenótipo que o indivíduo tem, é o que você vê do indivíduo. O genótipo é a parte genética interior que você não vê, né? Que são os seus genes, a construção genética deles. Então, a gente chama de classe fenotípica. Então, nós temos as 4 classes fenotípicas, 4 categorias, né? Que eu falei aqui, ó, suas categorias ou seus valores podem ser representados, né, numa tabela de distribuição de frequência. Então, nós temos essas classes, que são essas categorias, amarelo lisa, amarelo rugosa, verde lisa, verde rugosa, são essas 4 categorias. E se a gente consultar a tabela lá atrás, quantos amarelos lisos nós temos? 7. Então, nós temos essa frequência aqui. Amarelo rugoso, 3. Verde lisa, 3. Verde rugosa, 1. Se esses dados, por exemplo, fossem 100 vezes maior, em vez de 14, nós tivéssemos 1.400, a gente teria algo desse tipo aqui, amarelo liso, 700. Amarelo rugosa, 300 plantas. Verde lisas, 300 plantas. E verde rugosas, 100 plantas. Então, veja, a tabela ficaria resumida do mesmo jeito. Se a gente tivesse 14 ou 1.400 dados, ou 14.000 dados, nós teríamos uma tabela com 4 linhas e isso daria para a gente ver perfeitamente como é que as nossas plantas se distribuem em relação a cada categoria da sua classe fenotípica. Amarelo lisa, amarelo rugosa, verde lisa, verde rugosa. Que são os valores, essas categorias são os tipos, né, os valores possíveis que cada variável assume. A variável cor da semente, ela pode ser A ou V, os dois primeiros são A na primeira letra e os dois últimos V. E na textura, lisa e rugosa, lisa e rugosa. Então, se a gente observar esses dados aqui e lembrar de um conceito que talvez vocês tenham aprendido lá na genética, quando você tem duas características e os genes desses indivíduos são independentes, você espera uma distribuição a cada 16 plantas que você tivesse, você esperaria uma distribuição 9 para 3 para 3 para 1. Na prática, e o que significaria isso? 9 para 3 para 3 para 1? Que o gene que controla a cor da semente e o gene que controla a textura rugosa, eles estariam em cromossomos diferentes, ou estariam no mesmo cromossomo numa distância muito grande. A gente fala que os genes seriam independentes, que é a segunda lei de Mendel. Então, a gente tem pouquinha planta aqui, nossa amostra é muito pequenininha, é mais um exemplo didático. Então, a gente tem uma frequência quase igual 9 para 3 para 3 para 1. Na prática, você nunca vai ter uma frequência esperada igualzinha à teórica. No futuro, a gente vai ver como comparar o que a gente espera, segundo alguma hipótese que a gente lança, e o que a gente observa. Há sempre discrepâncias, nunca é igualzinho, né? É a variação que está presente que faz isso. Por isso que existe estatística. E tem como a gente verificar se o 7331 que foi observado aqui, se ele não difere estatisticamente do 9331, que isso aqui é só função da aleatoriedade, dessa variação natural que existe. Então aqui dá para perceber, mesmo de forma muito grotesca, inicialmente, de forma descritiva, com essa radiografia, que é esperado que o gene que controla a cor da semente esteja em cromossomo diferente do gene que controla a textura da semente, se ela é lisa ou rugosa e se ela é amarelo-verde, a cor dela. Então,
sem nenhum, olhar nenhum microscópio, sem fazer nada, que não daria nem para ver isso também, mas sem nenhuma análise genética aprofundada, só com base no resultado de uma amostra, a gente já pode deduzir que potencialmente os dois genes estejam em cromossomos diferentes. Olha que bonito que é a estatística. Maravilhoso isso. Eu consigo identificar que dois genes controlando características diferentes, que a gente fala característica na genética, que na estatística são variáveis, controlando os valores dessas variáveis, esses dois genes estão em cromossomos diferentes. Ou se estiverem nos mesmos cromossomos, estão numa distância muito grande, muito distante um do outro, que comportaria como se estivessem cromossomos diferentes. Ou seja, são genes independentes e seguem a segunda lei de Mendel. Provavelmente isso é válido para esses dois caracteres aqui, com base nesse resultado amostral. Se a gente quiser, a gente pode expressar esses mesmos resultados na forma de um gráfico de setores. 7 em 14, 50%. Então veja que esse setor em cinza aqui, que é o amarelo liso, ele representa 50%. O verde liso são 3 em 14, dá 21,43%. O amarelo rugoso, 21,43%. E o verde rugoso, 7,14%. Ou então, num gráfico de barras, pode ser barra cheia, igual essa aqui, que a gente põe no centro as classes, as categorias, amarelo liso, amarelo rugoso, verde liso, verde rugoso, e aqui as frequências. Também a gente poderia colocar as frequências relativas. Em vez de 7, poderíamos pôr 50%. Em vez de 3 aqui, teríamos 21,43%. E em vez de 1 aqui, nós teríamos 7,14%. Então, esse eixo aqui das frequências seria as frequências relativas ou percentuais. Você pode substituir se você quer. Aqui eu coloquei as frequências absolutas, os próprios valores, o 7, o 3 e 1. Então, nós podemos optar por uma representação como essa, são excludentes. Se eu escolher essa, não precisa da tabela, e nem desse outro. Se eu escolho essa, não preciso desse gráfico de setores, de pizza, nem da tabela. Ou se eu não escolho nenhum gráfico, eu posso manter a tabela. Então, essas são as formas. Isso vale para dados qualitativos, como é o caso aqui. E eu poderia fazer o mesmo tipo de análise para aqueles dados dos ovos, que eu poderia agrupar os resultados. 0, 1, 2, 3, foi até 5. 5 categorias e as frequências de cada um. Então, na tabela 8, essa aqui eu fiz isso. Eu agrupei numa tabela os dados dos ovos danificados nas 30 embalagens de ovos daquele carregamento que chegou em Lavras, no mercado municipal. Como tínhamos 5 valores, nós temos 5 categorias de resultados possíveis. Se eu fizesse uma amostragem maior, qual seria o limite dessas categorias? 2, porque eu não posso ter numa embalagem mais do que 12 ovos danificados, porque a embalagem só tem 12. Então, esse número poderia, teoricamente, 0 a 12. No máximo, eu teria uma tabela com 13 linhas. O 0, porque o 0 é 1 a mais, né? E de 1 ao 12, 12. Mais o 0, 13. Então, o resultado, similar ao que aconteceu, para dados quantitativos discretos. Dados inteiros. 0, frequência 13, porque eu tenho 13 zeros, né? Naquela tabela 7, não, é similar à tabela 6, essa aqui. Essa tabela 6, eu tenho aqui 3, 6, mais 6, 12, 13 valores iguais a 0. Depois 5, 1, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 valores iguais a 1. 3 valores iguais a 2, 3 valores iguais a 3, 1 igual a 4 e 1 igual a 5. Fazendo isso, eu tenho esses valores que estão aqui. Totalizando, se eu somar essas frequências, totalizando 30. Eu posso fazer gráficos similares, eu não fiz, um gráfico de setores ou um gráfico de barras, para representar isso. Finalmente, os dados quantitativos contínuos. Então, aqueles da tabela 5. Então, nós temos os dados elaborados da produção por planta da geração F2 feijoeiro, do cruzamento verde-mar com carioca. Então, nós temos isso aqui. Como que eu vou representar? Eu não posso pegar um valor, 1,38. Quantas vezes 1,38 aparece?
uma única vez. Eu não posso fazer isso, pegar cada dado como se fosse uma categoria, que a maioria das vezes eu vou pegar essa quantidade de dados, vai dar o mesmo número de dados da minha amostra. Eu tenho n igual a 20 dados. Então, isso não resolveria meu problema. Então, como que eu resolvo o problema? Eu não posso pegar cada dado como se fosse uma categoria e fazer uma tabela como essa. O valor 0 foi uma categoria e a frequência dele. Nos dados quantitativos contínuos eu não tenho isso. Então, como que eu faria isso? Como eu fiz para os dados qualitativos, para os dados discretos, quantitativos discretos? Bom, então eu faço o que a gente chama de distribuição de frequências. O que é uma distribuição de frequência? A gente agrupa os dados quantitativos contínuos em classes de valores. O que são essas classes? As classes são intervalos de um valor até um outro valor, de 0 a 2, de 2 a 4. Então eu faço intervalo de 0 a 2, depois de 2 a 4, 4 a 6. Quer dizer, esse intervalo, estou dando um exemplo, não tem nada a ver com o nosso caso lá, mas esses valores de 0 a 2 eu vou ter que fazer um intervalo apropriado para cada tipo de dado que eu estiver lidando. E em cada classe dessa, em cada intervalo desse, eu vejo quantos dados existem entre 0 e 2. Vou lá na amostra organizar, nos dados elaborados, ordenados, e quantos existem entre 0 e 2. Eu tenho as frequências de cada uma dessas classes, de cada um desses intervalos. E eu monto uma tabela chamada tabela de distribuição de frequências. Então, os nossos dados são organizados numa distribuição de frequências, que é fazer intervalos e contar quantos dados estão naqueles intervalos, que são as frequências de cada intervalo. Os intervalos a gente chama de classes de valores. Então, o grande problema desse método é, inicialmente, definir um número de classe ideal. Se eu fizer pouca classe, eu posso fazer uma distribuição que camufla alguns problemas que ela possa eventualmente ter. Se eu faço classe demais, número de classes muito grande, eu posso desvirtuar totalmente a distribuição, fazer com que ela fique uma distribuição não realista do que deveria ser. Então, existem algumas regras para isso. Definir o número de classes é o problema principal desse agrupamento numa distribuição de frequência dos dados quantitativos contínuos. Uma má definição, como eu disse, trará consequências, deficiência da representatividade dessa amostra e, portanto, deficiência da caracterização da natureza da distribuição e das medidas de posição e dispersão que eu vou computar. E isso não vai caracterizar, não vai ser uma radiografia fiel da população. Então, para isso, eu tenho regras. Eu vou descrever em 5 passos, 5 ou 6 passos, não me lembro, quais são os passos para obter a distribuição de frequência. Então, a primeira pergunta que eu disse, que é o principal problema, é qual o número de classes? Nós vamos representar o número de classes por K. Um dos problemas da estatística, que nós vamos ver nesse curso, que vocês vão ter um pouquinho de dificuldade, é a quantidade de símbolos. Então, em alguns contextos, um mesmo símbolo pode ter um significado. Em outro contexto, ele pode ter outro significado. Então, vão começar a aparecer agora alguns símbolos e vocês vão ter que acostumar com essa simbologia. Então, a primeira pergunta que deve ser respondida é de qual deve ser o número de classes K que deveriam ser formadas para resumir, sumariar e resumir, os dados. Um critério empírico para isso baseia-se na função do tamanho amostral. E esse é o critério que eu julgo sendo um dos melhores. No meu livro, eu tenho outros critérios, vocês podem consultar, mas no livro completo, no resumo que está na página para vocês no campus virtual, onde tem essas notas de aula com mais detalhes, acho que está só esse critério aqui. Existem outros critérios. Então, se nós tivermos uma amostra, veja que as nossas amostras lá eram 14, 30, né? Então, se nós tivermos amostras de tamanho até 100, nós vamos usar como número de classes a raiz de n. Por exemplo, se eu tiver uma amostra de tamanho 25, vou dar números que eu consigo extrair a raiz quadrada de forma exata, então eu faria 5 classes.
5 intervalos para representar. Então, eu faria uma tabela com 5 linhas, 5 intervalos, 5 classes. E acima de 100, a gente usa a regra 5 logaritmo na base 10 de n. Por exemplo, se eu tiver 100 valores, o logaritmo de 100 é igual a 2, 2 é 5, 10. E se eu tenho 100 valores, raiz de 100 é 10. Então, eu faria 10 classes se eu estivesse usando o critério de cima e 10 classes se eu estiver usando o critério de baixo. Então, eu troco de critério se a minha amostra tiver mais de 100 dados. Veja que no 100, qualquer critério que eu usar dá o mesmo valor. Não escolhi o primeiro. Bom, se tiver 26 valores a minha amostra, raiz de 26 não tem, é 5, alguma coisinha, bem pequenininho. Então, mais próximo de 5. Então, eu arredondo para 5 classes. Porque não tem jeito de eu fazer 5,1 classe. 5,5 classe. Ou eu faço 5 classes ou 6 classes. Tem que ser o número inteiro. Mesma coisa aqui, ao calcular essa quantidade aqui, como é o número de classe K, eu tenho que arredondar esse valor que eu obtive, o K, que eu vou encontrar essa regra para determinar o K, eu tenho que arredondar isso para o inteiro mais próximo. Veja, se eu tiver 1000 valores, logaritmo de 1000 é 3, na base 10, é 3. 3 é 5, 15. Então, eu faria 15 classes. Meu K seria igual a 15. Se eu tiver 10.000 valores, logaritmo de 10.000 é igual a 4, que é 10 à quarta, né? Então, 4 vezes 5, 20. Eu faria 20 classes. Então, se a minha amostra for de 10.000 valores, eu faço 20 classes apenas. Então, vou resumir 10.000 valores em uma tabela de 20 classes. Ou seja, em meia página de um artigo científico, de um relatório, eu coloco o resumo dos meus dados nessa tabela de distribuição de frequência que a gente vai construir. Tá? Por que eu não continuo usando raiz de n quando eu tenho mais de 100 dados? Porque se eu fizesse raiz de 10.000, eu acharia 100. 100 classes eu teria que fazer se eu tivesse 10.000 dados. Então, a troca por logaritmo aqui é para fazer um critério mais parcimonioso, que geraria menos classes do que a raiz quadrada, que é uma função que cresce mais lentamente, a função logaritmo em relação à função raiz quadrada. Então, eu faço um critério mais parcimonioso. Em vez de 100 classes, eu economizo 80. Eu vou fazer só 20, se eu tiver 10.000 valores. Em vez de raiz de 10.000, 100, 5 log de 10.000 igual a 20. Então, em vez de 100, eu faço 20. Eu economizo 80 classes, 80 linhas na minha tabela. Essa é a lógica de trocar então, meu limite aqui, meu threshold, né? Meu gap aqui é o número 100. Acima de 100 eu uso a regra do logaritmo, até 100 eu uso a regra do raiz de n. E devo pegar o valor inteiro mais próximo do resultado que der aqui. Se der 5,6, 6 classes. Se der 5,7, 6 classes. Então, se a raiz quadrada ou o 5 log de n der um número fracionário, por exemplo, 5,7 eu arredondo para cima. Então, 5,5 para cima eu arredondo para 6. Abaixo de 5,5 eu arredondo para 5. Então, eu tenho que arredondar para um número inteiro, porque não existe como é que eu vou fazer 5,2 classes? 5,2 linhas na tabela. Não tem jeito. Ou são 5 ou são 6 linhas, 6 classes. Em seguida, eu devo computar o que a gente chama de amplitude total. É o segundo passo. Amplitude total é tomar o maior valor da amostra menos o menor valor. Então, essa notação, A é o símbolo de amplitude de classe. Amplitude total, desculpe. Xn, o índice está entre parênteses. Se eu coloco Xn, é o maior valor da amostra nos dados elaborados. X índice n está entre parênteses igual que está aqui. X índice 1. O I1 está entre parênteses aqui, em vez de x índice 1, simplesmente, sem o parênteses no índice, significa primeira posição nos dados brutos. Enésima posição, posição N, nos dados elaborados, nos dados brutos. Agora, com parênteses envolvendo o índice, significa que os dados estão ordenados. Então, é o x, o último dado, x30, por exemplo, se fosse aquele exemplo, mas o 30 entre parênteses. Então, seria o maior valor, o que está na última posição dos dados elaborados, como eles são ordenados, é o maior valor. E o primeiro dado na amostra ordenada é o menor valor. Então, o índice entre parênteses significa estatísticas de ordem.
Então, x índice 1 é o menor valor da amostra, se o índice estiver entre parênteses. X índice 2 entre parênteses significa o segundo menor valor da amostra. X índice 3 entre parênteses, significa o terceiro menor valor da amostra, e assim por diante, até o x índice n, que é o enésimo, é o maior valor da amostra, é o enésimo menor, né? Então, é o maior valor da amostra. Então, o índice que aparece na expressão, se ele tiver entre parênteses, significa amostra ordenada. Então, maior, o que é a amplitude total? Simples, em palavras mais simples, maior menos menor valor. Só isso. Então, no nosso caso, se eu vou lá na tabela ordenada, o maior valor é 24,57, não sei se vocês lembram, e 1,38, o menor valor, que é o x índice 1. Então, fazendo a diferença, encontrei a amplitude total de 23,19 gramas. Então, há uma variação entre o menor e maior valor de 23,19 gramas. Aplicando a fórmula da tabela 9, como n é igual a 30, é menor que 100, eu vou... desculpe, meu n são 20 dados, desculpe, não são 30 dados. Meu n, 30 dados é dos ovos. O meu n é raiz de 20, 4,47. Veja que depois do 4 aqui, que eu vou arredondar para inteiro, tem um 4. Não posso fazer arredondamento duplo. Então, não posso arredondar o 4 para 5 porque tem um 7, não, senão eu erro. Então, eu tenho que olhar a conta exata e vou arredondar para essa casa, então eu vou olhar a próxima casa sem arredondamento na próxima casa. Então, como é 4 é menor que 5, eu fico com 4. Eu vou fazer 4 classes. Minha classe, a minha tabela vai ter 4 linhas. Uma vez determinado a amplitude total, o número de classes e amplitude total, eu vou fazer a amplitude de classe, que eu representei aqui por C. Então, no meu livro, no nosso curso, C vai ser amplitude de classe, C de classe. Então, como que é a amplitude de classe? A gente não começa com as classes com o menor valor, a gente começa um pouquinho antes. Por quê? Porque para dar a ideia do seguinte, quando eu faço uma amostra de tamanho 20, como é o caso lá das plantas, eu observei 1,38 gramas para menor produtividade. Mas será que se eu continuasse mostrando, eu mostrasse mais plantas, novas plantas ali, não poderia ter alguma planta com produção menor que 1,38 gramas? Claro que sim. Então, para dar essa ideia de que eu posso, aquela amostra é limitada, e que numa amostra maior eu poderia, e na população existe, valores menores que aquele que eu observei potencialmente, existe potencialmente, pode ser que não, pode ser que eu tenha mostrado o menor de todos, mas potencialmente existe um menor do que aquele primeiro valor, aquele menor valor que eu observei, então eu começo um pouco antes na primeira classe. E termino, 24,57, não, termino um pouquinho depois pela mesma ideia. Existe potencialmente na população de onde eu mostrei, se eu fizesse uma amostra maior, potencialmente eu obteria um valor maior do que aquele que foi observado, de 24,57 gramas. Eu termino um pouquinho depois do maior valor na última classe. Então eu começo antes, um pouquinho depois. Por que isso? Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos dividir a amplitude total não por K classe, mas por K menos 1, para começar um pouquinho antes e terminar um pouquinho depois. Então eu divido por K menos 1, é uma regra que dá certinho. Então, no final, eu vou fazer 4 classes, começando um pouquinho antes, terminando um pouquinho depois do maior valor. Um pouquinho antes de 1,38, que é o menor valor, e vou terminar um pouquinho acima de 24,57, que é o maior valor. A razão, né, é essa, para dividir por K menos 1 e não por K. Essa correção, como eu disse, é justificada pela suposição que a amostra tamanho N tem grande chance de não ter abrangido, né, de não conter o valor mínimo da população e também não conter o valor máximo. Então, para o exemplo, se eu pegar o A, que é 23,19, e dividir por 3, eu vou achar 7,73. Essa vai ser a minha amplitude de cálculo. Como que eu achei esse valor? Dividi a amplitude total 23,19 por K menos 1, 4 menos 1, por 3. 23,19 por 3, usando essa fórmula aqui. Então, achei 7,73 gramas. Isso é a amplitude de cada classe, amplitude de classe. Os intervalos de cada classe terão todos o mesmo tamanho, 7,73. E o que eu tenho que fazer agora é determinar o limite inferior da primeira classe. É o menor valor
x índice 1, menos a amplitude de classe, que é o 773, dividido por 2. É onde eu começo um pouquinho antes da primeira classe. O menor valor é 1,38 e o amplitude de classe é 773. Dividido por 2 e subtraindo, me dá menos 2,49 gramas. Então, eu vou começar a primeira classe, o limite inferior, LI, limite inferior o índice 1 aqui, da primeira classe, indicando primeiro. Então, o limite inferior da primeira classe, menor valor, menos C sobre 2. Menor valor 1,38, menos 7,73 dividido por 2. Fazendo essa conta, eu acho isso aqui. Qual que é o inconveniente de começar um pouquinho antes do menor valor? É isso aqui. Não existe planta que produza negativamente. Eu vou deixar o valor negativo, poderia até arredondar esse limite inferior para zero. Obviamente, nenhuma planta produz menos que 0 gramas. Mas aqui está dizendo que eu devo começar a minha primeira classe com menos 2,49 gramas. E isso não existe na vida real. Mas eu vou deixar desse jeito porque eu quero mostrar algumas particularidades que tem essa distribuição de frequência no final, que se eu arredondar para zero eu não vou conseguir mostrar para vocês. Então, as pessoas incomodadas, eu não vou apresentar um valor negativo de produção de plantas, obviamente. Então, eu vou colocar zero. Pode colocar, não tem problema nenhum. Mas aqui na aula e no meu livro eu não fiz isso. Agora, como que eu obtenho o limite superior da primeira classe? É um intervalo. O intervalo tem dois valores, vai de 0 a 2. Como é que eu obtenho 2, que é o limite superior daquela classe, se o limite superior é 0? Nesse caso aqui, meu limite superior é menos 2,49. Como que eu vou obter o limite superior correspondente? Eu vou somar a amplitude de classe, 7,73. Então, menos 2,49 mais 7,73, eu tenho um limite superior da primeira classe, dessa classe. Esse limite superior dessa classe, ele vira o limite inferior da segunda classe. Eu somo novamente 7,73 e tenho um limite superior da segunda classe. Esse limite superior, ele vira limite inferior da terceira classe e eu somo 7,73 e obtenho um limite superior. E assim eu vou fazendo até completar quantas classes? 4 classes nesse caso. K classes de uma forma geral, porque eu tenho uma distribuição de frequência com K classes. No exemplo, 4 classes. O meu K é igual a 4. Depois que eu fiz isso, eu vou lá e conto nos meus dados originais as frequências. Quantos dados estão entre 0 e 2? Entre 2 e 4? Entre 4 e 6? E assim por diante, até completar todas as K classes. Então, eu conto a frequência, vou obter a frequência absoluta de cada classe, que a gente chama de FI, ou a frequência de cada classe, não sei falar o termo absoluto. Eu ainda posso computar as frequências relativas, dividindo a frequência absoluta dividido pelo N, e a frequência percentual, pegando a frequência relativa e multiplicando por 100. Então, a frequência da primeira classe é 5, eu tenho 20 dados, a frequência relativa é 5 dividido por 20. Isso me dá 25%. Então, 0,25. Então, a frequência relativa da primeira classe seria, com índice I igual a 1, né? O índice é 1, 2, 3, até 4. Seria 0,25. E a frequência percentual da índice 1 seria 0,25 vezes 100, 25%. Então, teria 25%. Então, a frequência relativa, basta dividir a frequência absoluta pelo N, e a frequência percentual, basta pegar a frequência relativa e multiplicar por 100. E esses resultados estão na tabela seguinte. Eu vou usar um símbolo aqui para separar os dois limites, inferior e superior de cada classe. Esse símbolo significa o seguinte: se eu estiver contando as frequências, aparecer um indivíduo igual ao limite inferior, ele vai ser contado nessa classe. Mas se aparecer um igual ao superior, ele não pertence a essa classe, ele vai pertencer à classe seguinte, que ele vai estar incluído. Então, no nosso exemplo, menos 2,49 mais 7,73, lembrando que é negativo, então vai subtrair, dá 5,25. Então, o limite superior da primeira classe. Eu abaixo ele aqui a 5,25 e somo 7,73, obtenho 12,98. 12,98. Abaixo ele para ser o limite inferior da próxima classe, 12,98, somo 7,73. Dá 20,71. Abaixo ele para ser o limite inferior da outra classe, somo 7,73, vai dar 28,44. Veja que a primeira classe não começou em 1,31, começou um pouquinho abaixo, e não terminou em 24,57, que é o maior valor. Então, ela terminou um pouquinho além do 24,57, que era o maior valor.
Então, se eu estiver contando e aparecer um 5,25, ele não vai ser computado na classe de cima, ele vai ser computado aqui, lá nos meus dados elaborados. Se eu observar um 12,98, ele não vai ser computado na segunda classe, vai ser computado na terceira. Se eu observar um 20,71, ele vai ser computado na quarta classe, e não na terceira. Então, quando que eu paro de fazer isso? Por que eu não abaixei o 28,44, somei 7,73 para fazer uma quinta classe? Porque o meu cara é igual a 4, são 4 classes. E quando eu terminar aqui, eu já terá passado do maior valor, um pouquinho, que é o 24,57. Então, esse ponto médio aqui, que eu representei com x barra com o índice I é o número da classe. Quando o I for 1, eu tenho x barra 1. Quando o I for 2, eu tenho x barra 2, 9 e 11. Quando o I for 3, eu tenho x barra 3. Então, esse índice I vai de 1 a 4. Esse x barra I, então, como que ele é obtido? Eu somo esses dois valores, basta fazer isso, uma média simples. Somo, nesse caso aqui vai subtrair, porque tem um mais com menos, né? Então, 2,49 negativo mais 5,25 dá 5,25 menos 2,49 e divido por 2. Depois eu somo 5,25 mais 12,98, dá um valor, eu divido esse valor por 2. Eu vou encontrar 9,11. Somo os dois valores, divido por 2. Somo os dois valores, eu divido por 2, dá o ponto médio. Do jeito que eu fiz, uma das características é o ponto médio da primeira classe coincide com o menor valor. E o ponto médio da última classe coincide com o maior valor. Por isso que eu não arredondei, como eu disse para vocês aqui. Então, é uma forma de checar que o meu agrupamento em classes, nessa tabela de distribuição de frequência, está correto. Agora, como que eu contei, como que eu observei esse valor 6 aqui? Eu vou lá nos meus dados e conto quantos dados estão entre 2,49 negativo, não tem nenhum, né, obviamente. Quantos estão entre 0 e 5,25? Então, se eu contar lá, eu vou achar exatamente 6. Lá nos dados elaborados dos pesos dos grãos, em grãos por planta, das 20 plantas de feijão da geração F2 do cruzamento Flor de Maio e Carioca. Quantos valores estão entre 5,25 e 12,98? Lembrando que se acontecer um 5,25, ele é contado aqui. Mas se acontecer um 12,98, ele não é contado nessa classe, é na outra. Então, foram 8 valores, 4 aqui, 2 aqui. Se eu somar 6 mais 8 mais 4 mais 2, eu vou encontrar o n igual a 20, outra forma de eu checar se está certo. O 0,30 é 6 dividido por 20, 30%, dá 30%, ou 0,30, frequência relativa, 1, frequência relativa 2, 8 sobre 20, 0,40, 4 sobre 20, 0,20, 2 sobre 20, 0,10. Multiplico por 100, eu tenho 0,3 dividido vezes 100 dá 30, 0,40 vezes 100 dá 40, 0,20 vezes 100 dá 20, 0,10 vezes 100 dá 10. Então, a frequência percentual relativa são similares, uma está numa frequência de 0 a 1, numa escala de 0 a 1, a outra numa escala de 0 a 100, mas são idênticas. E agora, como que eu faço para a representação gráfica, se eu não quiser essa representação na distribuição de frequência em forma de tabela? Eu faço o que a gente chama de histograma e polígono de frequência. O histograma, eu coloco na base essas classes, ó, de menos 2,49 a 5,25, de 5,25 a 12,98 e eu coloco a altura proporcional às frequências. Como nessas classes têm o mesmo tamanho, eu uso as frequências como altura, ou frequência relativa, ou frequência percentual como altura, ou absoluta, tanto faz, você pode escolher. As amplitudes de classe, que não é o nosso caso, nossas amplitudes são sempre 7,73. Sempre igual a C, para todas as 4 classes aqui. Então, elas são sempre iguais. Mas, nesse caso, eu faço a frequência absoluta, eu divido FI por CI e faço as alturas dos histogramas, que vocês vão ver, proporcional a essa chamada densidade de cada classe. Então, tem que calcular a densidade. No nosso caso, não precisamos calcular, podemos fazer as nossas alturas iguais à própria frequência. Vou mostrar aqui já direto no gráfico. Então, eu fiz um corte no gráfico, aqui está o menos 2,49 e o 5,25 aqui. E o ponto médio, coloquei o ponto médio apenas aqui, 1,38. O outro ponto médio, 9,11, depois 16,84, coloquei os pontos médios. Mas aqui está um limite de uma classe, aqui está outro.
Então, essa altura aqui da primeira classe é 6, que é a frequência, usei a frequência absoluta aqui. A segunda é 9. Deixa eu tirar minha gatinha aqui. Minha gatinha subiu na mesa. A outra frequência aqui igual a 2. Então, desculpe aqui, esses retângulos com as alturas aqui é o histograma. Se eu unir os pontos médios desses retângulos por linhas retas aqui, os pontos médios, nos seus pontos médios e na altura aqui deles por linhas retas, poligonais, eu formaria um polígono. Para completar esse polígono, eu ando esse comprimento aqui além do limite superior da classe, para fechar aqui. E ando metade dessa base aqui, esse trechinho aqui, esse aqui, é igual a esse comprimento aqui, da metade até o limite inferior. Para cá, dá no menos 6,35. Se eu fizer a conta, aí eu uno aqui para dar esse aspecto de polígono fechando até a abscissa. Então, isso aqui é chamado de polígono de frequência. Em geral, é isso que a gente apresenta nos trabalhos científicos, nos resumos, é esse gráfico aqui. Esse é o polígono de frequência para dados quantitativos contínuos. Então, dados quantitativos contínuos, eu posso apresentar uma tabela como essa, ou o histograma, ou o polígono de frequência, ou os dois, polígono de frequência e histograma, num gráfico só, como apresentei ali. Ou então a tabelinha de distribuição de frequência, que a gente pode tirar uma série de informações, como a gente vai ver futuramente. Tá? Então, isso aqui. Outro tipo de representação dos dados contínuos, quantitativos contínuos, é o que a gente chama de distribuição de frequência acumulada. Então, é o acúmulo das frequências para a leitura rápida da proporção de dados que supera um determinado valor ou de quantos são inferiores a esse valor. Então, chama de distribuição de frequências acumuladas. Está em vermelho aqui na segunda linha. E as representações gráficas desse tipo de tabela, elas são chamadas de ogivas, né? Então, as ogivas são os gráficos dessas distribuições. Então, vou mostrar para vocês como que é isso. Então, é uma continuação de outra forma alternativa que eu tenho para apresentar dados quantitativos contínuos. E essa representação ela é baseada no que nós acabamos de ver nessa tabelinha. Então, eu vou pegar os limites de classe, ó, o menos 2,49, o 5,25, o 12,98, veja que o 12,98 e o 5,25 eles se repetem, ó, 12,98, o 20,71 se repete aqui, então só vou pegar uma vez cada um, menos 2,49, 5,25, 12,98, 20,71 e 28,44. Então, tem 4 classes, vão dar 5 limites desses. E vou computar as frequências acumuladas abaixo de, que serão as acumuladas inferiores àquele valor, e acima de, que são as frequências acumuladas acima daquele valor, que são os limites de classe que eu acabei de mostrar. Então, aqui estão os limites, 2,49, 5,25, 12,98, 20,71, 28,44. São 5 valores, como eu disse. Se tem 4 classes, sempre vai dar um a mais. E aqui estão as frequências acumuladas ou cumuladas, por isso C só aqui. Frequências cumuladas é um termo muito comum, pode ser usado no lugar de acumulada. Frequência acumulada ou acumulada. Eu chamei de frequência acumulada aqui no gráfico, então as frequências são FC. Aqui são os valores acumulados abaixo do valor. A gente chama de frequência acumulada abaixo de 2,49, abaixo de 5,25, abaixo de 12,98, e é acumulado, e abaixo de 20,71 e abaixo de 28,44. E aqui as frequências acumuladas acima dele, por isso o símbolo de maior aqui, menor que xi. Xi é esse limite de cada classe aqui. Então, como é que eu obtenho essas frequências aqui? Quantos estão abaixo de 2,49 negativo? Não tem nenhum dado abaixo de 2,49. Então, eu venho aqui, ó. Quantos estão abaixo de 2,49 negativo? Nenhum. Quantos estão abaixo de 5,25? Todos dessa classe, 6 valores. Quantos estão abaixo de 12,98, que é da segunda classe aqui? 12,98. Não dá para marcar só, não, por causa do problema aqui, técnico aqui. Não consigo marcar. Quantos estão abaixo de 12,98? Só 8? Não, são os 8 dessa classe, mais 6 dessa. São 14. Então, é acumulado. Então, 0 abaixo de 2,49 negativo, 6 abaixo de 5,25, abaixo de 12,98, 6 mais 8, 14, agora tem 14 acumulado, abaixo de 20,71, 14 mais 4, 18, e abaixo de 28,44, obviamente eu tenho todos, 18 mais 2, 20. Então, se eu volto lá na tabelinha,
0, 6, 14, 18 e 20. Então eu olho a tabela lá e já tiro a informação para cá. E acima? Acima de 2,49 é obviamente negativo. Acima de 2,49 negativo tem todos os dados, todas as produções. Então tem 20 valores. Eu vou desacumulando agora. Acima de 5,25. Acima de 5,25 eu tenho todos os 20, exceto os 6 da primeira classe. Então 20 menos 6, 14. Eu vou desacumulando. Acima de 12,98, dos 14 agora eu tiro 8. Então sobram 6. Ó. Acima de 12,98, então soma aqui. Ó. 4 mais 2, 6. Acima de 20,71, que é o outro limite, 2. E acima de 28,44, nenhum. Então, 20 menos 6, 14. Então 20, 14. Menos 8, 6. Menos 4, 2. E menos 2, 0. Então, se eu vou lá na tabelinha, eu tenho os valores. Acima de 2,49, 20, depois 14, depois 6, depois 2, depois 0. Acima de 28, 44. Então, eu vou lá na tabelinha e vou tirando essas informações. Se eu fizer um gráfico com o x sendo os limites das classes, o x são esses valores, e o y, ora vai ser a frequência acumulada abaixo e ora a frequência acumulada acima. Então, x com o primeiro caso. Então, 2,49, qual que é a frequência dele? 0. Então, eu coloco 2,49, 0. Depois, 5,24, 5,25, desculpe, 6. Porque o valor está um pouquinho aqui. A escala aqui não é exatamente a mesma, né? Então, o 5,24 está um pouquinho para cada ponto. Isso aqui é automático pelo software. Então, o valor, na verdade, está aqui. 5,25. O próximo valor, 12,98 com frequência 14. 12,98 na frequência 14. Então, eu vou colocar isso aqui e depois eu vou traçar uma linha poligonal. Até o 28,43 na frequência 28,44 na frequência 20. E o outro caso, eu pego esse x, ignoro a coluna do meio com isso aqui. Então, x, y. Tá? Primeira coluna com a última, ignorando a que está no meio. Menos 2,49, 20. 5,25, 14. E assim por diante até 28,44 e o 0. Marco esses pontos e depois traço. 2,49, 20. 5,25 com 14. 12,98 com 6, até 28,44 com 0. Aí eu vou traçar. Esse aqui é problema de arredondamento no software. O software faz com todas as casas decimais, deve ser isso a diferença. Aí eu traço essa linha poligonal aqui, que são as frequências acumuladas abaixo D. E a linha poligonal, a frequência acumulada acima D. E com isso eu tenho as ogivas. Então, se eu precisar de uma leitura, quantos valores estão abaixo de 6? Eu localizo os 6 aqui e encontro a minha frequência abaixo de essa aqui. E vou ler lá no meu gráfico quantos dados estão abaixo de 6, tipo 7,8. Se eu quiser dar essa resposta em porcentagem, 20 corresponde a 100, 7,8 corresponde a x, eu acho isso em porcentagem, próximo de 40%. E quantos estão acima de 6? Então, eu localizo 6 aqui na minha escala, encontro outro gráfico, eu vou fazer a leitura lá. Em torno de 13. Então, 13 dos dados. Se eu quiser dar a resposta em porcentagem, faço uma regra de 13. 20, que é o total, corresponde a 100, 13 corresponde a x. Então, eu vou achar 65% dos dados estão acima de 6. Então, eu preciso de um gráfico com precisão para fazer essas leituras e a leitura é imediata. Então, a aula de hoje é para apresentar essas partes descritivas. Então, dados quantitativos contínuos, eu posso fazer ogiva, as ogivas, ou a tabela de distribuição acumulada, de onde saíram as ogivas, ou o histograma polígono de frequência, ou a tabela de distribuição de frequência. Nos dados quantitativos eu posso fazer, quantitativos discretos eu posso fazer tabela de distribuição de frequência, não precisa fazer classe, não precisa fazer intervalo, cada valor é uma categoria e as frequências delas. E posso fazer os gráficos de setores e gráficos de barras como esse aqui. Mesma coisa para dados qualitativos, nominais ou ordinais, eu posso fazer esse tipo de abordagem, fazer tabelas com as categorias, as classes e as suas respectivas frequências e os gráficos de setores ou de barras. Na próxima aula a gente vai ver como a gente
além dos gráficos dessas tabelas, como que a gente pode fazer estatística descritiva para caracterizar uma população usando medidas de posição, depois medidas de dispersão e depois medidas da natureza da distribuição. Então, até lá.